Diabetes, epidemia silenciosa, uma doença crônica que atinge mais de 500 milhão de pessoas no mundo. Só no Brasil a gente está falando de quase 17 milhões. O avanço da medicina e da tecnologia, sim, ajuda muita gente a conviver melhor com a enfermidade. Mas infelizmente isso é o maior problema. Nem todos têm acesso ao que há de mais moderno nestes tratamentos, né, Tícia? Pois é, quem já enfrentava o diabetes há mais tempo sabe como os recursos inovadores são fundamentais nessa luta. Uma luta que para muitos começa bem cedo e para outros pode ser ganha apenas numa sala de cirurgia. Se hoje, mesmo com a tecnologia, o diabetes ainda é desafiador, imagine só quando Dona Carmen, de 92 anos, descobriu a doença, em 1950, quando ela tinha 19 anos de idade. Tinha que ferver a seringa toda Cada vez que usava, né? Quando começava a ferver, apagava, esperava esfriar para poder colocar a insulina. Né? E a agulha não era essa agulhinha de hoje não, né? Não, era uma agulha grande. Com o tratamento seguido à risca, boa alimentação e atividade física, Dona Carmen foi vencendo a doença dia a dia. Já são 7 décadas sem nenhuma complicação. Hoje, tudo ficou mais simples. O sensor no braço mede os índices de glicemia e a insulina chega na ponta da caneta. A bomba de insulina, ela experimentou, mas não se adaptou e substituiu parte da tecnologia por taxas altas de bom humor. Quando a gente tem algum aborrecimento, alguma coisa, a glicemia tende a subir, né? De um modo geral, tudo aquilo que nós comemos, até o que não é doce, vira açúcar no nosso sangue e depois energia. Mas no caso dos portadores de diabetes, por exemplo, descontrole hormonal e algumas disfunções fazem algumas taxas, como a de glicose, subirem ainda mais, o que traz algumas complicações e desconfortos. Normalmente, uma dieta equilibrada, o uso de insulina e até mesmo de medicamentos ajudam a equilibrar as taxas, evitar complicações. Mas e quando o paciente não responde a nada disso? Então, a saída pode ser cirúrgica. A cirurgia metabólica é indicada para pacientes com diabetes tipo 2, que não respondem bem aos tratamentos convencionais do diabetes. Quando há uma falha do tratamento medicamentoso, em que você, através dos comprimidos ou até mesmo da insulinoterapia, você não tem um controle dos níveis glicêmicos, você tem que lançar mão desse procedimento em que você vai ter as alterações através da retirada de parte do estômago, onde são liberados hormônios que mexem na saciedade, na compulsão. Na versão mais moderna, a cirurgia pode ser feita com a ajuda de robôs, como este, um procedimento menos invasivo, mais rápido e eficiente. Você tem uma libertação e através dessa ajuda cirúrgica, você tem uma mudança e esse paciente muda hábitos. O paciente ganha massa muscular, massa magra, passam a comer melhor, passam a se expor, fazer atividade física. É uma mudança, é um renascer. Cristiane tem diabetes tipo 2. Ela descobriu pouco depois dos 20 anos de idade, já com algumas complicações, como comprometimento da visão. Mesmo com os medicamentos, não conseguia controlar a alimentação. Aquela compulsão, né? Alimentar, né? E assim, muito cansaço, assim, desânimo, aquela coisa assim, né? Eu fazia o tratamento, fazia tratamento com psicóloga, com endócrino, mas só que não emagrecia e nem as taxas não diminuíam. Há 4 anos, depois de uma consulta médica, Cris resolveu recorrer à cirurgia metabólica. Em 1 ano, ela já tinha perdido cerca de 15 quilos. E o mais importante, houve uma melhora significativa nos exames que monitoram o diabetes. As taxas estão, graças a Deus, tudo normal, graças a Deus. Não tomo mais os medicamentos que eu tomava, né, para a glicose, eu não tomo mais. Para o marido, uma transformação em todos os aspectos. Ela virou outra pessoa, ela simplesmente ela melhorou a autoestima, o bom humor, a alegria de viver.
Na época em que a Cris passou pela cirurgia, o Sandro também estava com sobrepeso, chegou aos 140 quilos. Eu já estava com problema no fígado, eu já estava pré-diabético. O exemplo e a saúde da mulher serviram de estímulo. E ele também passou pela cirurgia metabólica em outubro do ano passado. Até agora já perdeu 65 quilos, ganhou qualidade de vida e disposição. Um novo Sandro, um novo casal que surgiu do enfrentamento do diabetes. No caminho da Letícia, o diabetes do tipo 1 sempre esteve presente. Eu brinco, eu falo que assim, a única versão que eu conheço de mim é a com diabetes. Porque quando eu comecei a adquirir consciência de vida, fala e espaço, eu já tinha isso. Ela tinha menos de 2 anos de idade quando a doença foi diagnosticada. O controle do diabetes do tipo 1 foi um desafio, primeiro para os pais, e depois um aprendizado enquanto ela crescia. E não era fácil lidar com essa rotina. Eu fazia um tratamento com caneta, então eram injeções de insulina, no mínimo umas 5 vezes por dia. Mas a evolução da medicina facilitou o controle rigoroso da glicemia. Desde 2016, a Letícia usa uma bomba de insulina para manter o nível necessário do hormônio no organismo. No dispositivo, ela registra o consumo previsto de carboidratos em cada refeição e é o aparelho que injeta a dose de insulina. Muitas das vezes você está tão cansado, tão exausto de tantas aplicações ao longo do dia, que você come e fala, depois eu aplico a insulina, que está errado, tem uma série de sequelas, de consequências. Com a bomba, eu não tinha mais essa preocupação. Com o avanço da tecnologia, a tendência é dos equipamentos ficarem, além de mais eficientes, cada vez menos pesados e menores, para facilitar o dia a dia dos pacientes. E com o uso da inteligência artificial, o funcionamento das bombas de insulina deve ser cada vez mais automático. O sistema vai entender que quando sobe muito rápido a glicemia, o paciente provavelmente ingeriu um alimento. E ele vai atrás, soltando mais insulina, de maneira a não deixar passar da quantidade máxima e voltar para o alvo novamente, sem a necessidade. O paciente colocaria aquilo ali e só lembraria na hora de trocar. Mas o acesso a novas tecnologias custa caro. As bombas de insulina mais modernas, vendidas hoje no Brasil, custam em torno de R$20 mil. Para a médica, a inclusão de equipamentos mais modernos em tratamentos pelo Sistema Único de Saúde é o caminho para diminuir as consequências graves da doença. O diabetes está presente em 35% das internações que ocorrem. Então imagina você poder oferecer um recurso lá no começo para evitar que esse paciente chegue no hospital. Os sensores de monitoramento da glicose, que substituem a picada no dedo, também não chegam à maioria dos pacientes. Ainda não está disponível no SUS. Nós esperamos que em breve isso chegue, porque isso traz um grande avanço, isso melhora muito a possibilidade da gente atingir níveis adequados de glicose e prevenir complicações crônicas do diabetes. Desde a infância, o acesso da Letícia a tratamentos modernos, combinado à prática de esportes, foi a receita para lidar bem com a doença. O que eu busco? Ter uma vida muito ativa, conseguir ter uma profissão de sucesso, que o diabetes não entre como uma barreira. Viver bem. Viver bem, com certeza. É o que eu espero, é o que eu quero e muito.